Meus amigos, salve! Aqui estamos de volta para o nosso Papo com Café, no nosso espaço Gula Café, que maravilhosamente nos recebe muito bem, a exemplo de toda semana, para tratarmos dos mais variados assuntos e conferirmos também delícias dos mais variados gostos, sabores, paladares e cores também. Aliás, o Gula Café tem disso, particularidades especiais para cada momento do seu dia, para que você realmente possa usufruir de um happy hour maravilhoso com seus amigos, com a família, colegas de trabalho, enfim. Bom, mas o nosso Papo com Café de hoje, desta semana, tem um ingrediente muito especial e de um sabor um tanto quanto peculiar. Vamos falar de moda, se é que se pode conceituar moda. Vamos falar de estilo, se é também que se pode conceituar estilo ou estilos. Bom gosto, todo mundo talvez tenha bom gosto, desde que haja uma certa combinação, um certo princípio da boa apresentação, da elegância para cada situação. Pois bem, assim sendo o nosso Papo com o Café desta semana, tenho o prazer de apresentar para você esta figura simpaticíssima, amiga querida, maravilhosa, super conhecedora deste assunto que nós provocamos ela para tratar com você que está aí do outro lado. Vamos falar de vestir-se, de apresentar-se, mas não necessariamente de conceituar o que é moda, porque moda, já dizia Iana First, gostei do sobrenome, não se conceitua, apenas você veste e deixa rolar. Iana First, gerente de loja, consultora de moda do mais alto gabarito, está no Papo com o Café dessa semana para falarmos de como vestir-se, apresentar-se, mas sobretudo sentir-se bem, estar de bem. Iana, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Exatamente, Marcelo, tudo bom? É isso aí. Quando me desafiaste a falar de moda, logo conversamos, né? Que moda a gente não tem como definir, não tem como dizer isso é certo, isso é errado, isso serve pra mim, isso não serve. Enfim, é preciso analisar e muito para cada um o que é, o que você gosta, o que o seu estilo diz. Eu acho que nada define melhor, nada resume melhor isso que tu acabaste de colocar do que uma frase célebre da Chanel, conhecidíssima, que Chanel, grandes nomes da moda aí, que revolucionou o guarda-roupa principalmente feminino, mas dita tendência até hoje a sua maison, que a Chanel dizia o seguinte, que a moda sai de moda, o estilo nunca. Boa. Então a moda é aquela coisa que acontece, que é sazonal, muda de acordo com cada temperatura, de acordo com cada estação, com o que cada um, o momento que o mundo vive. Isso a gente conversou bastante também referente à história da moda, a evolução que tudo aconteceu, como a moda tem um padrão junto com a história mundial, mas o estilo não. Hoje não existe mais uma moda rígida, uma moda que se diga, isso é o certo, isso é o que todo mundo vai usar, isso é o que eu preciso ter. E sim o que o seu estilo determina, o que você gosta e com o que você se identifica. Que é o mais importante, é vestir-se bem e sentir-se bem consigo mesmo. Esses termos, Iana, moda, estar na moda, vestir a moda, eu estou na moda ou eu não estou na moda, basicamente surgiu em que momento, em que época da história? Não existe uma época assim em que se defina que a moda passou a existir. Lá em 1800 e antigamente já um francês instituiu a moda sazonal, que é o que nós temos hoje, que é a moda de acordo com a mudança de estação. Ele que lançou, esse mesmo francês, é Paul, se eu não me engano o nome dele, lançou os desfiles de moda, que até então não acontecia. A moda era uma coisa mais fechada para os grupos de grande dinheiro e tudo mais. E aí ali em 1910, então uma época que se conhece como Belle Époque, muita coisa aconteceu, a moda era realmente para quem tinha dinheiro. Inclusive a moda não era apenas o vestir, como hoje ainda não é, mas por exemplo, sendo um exemplo assim do dia a dia, as mulheres dos anos 10, elas tinham a pele branca, e quando não eram branquíssimas, elas usavam pó de arroz, porque as mulheres bronzeadas, elas eram consideradas pobres, porque elas eram as pessoas que estavam trabalhando nas lavouras ou enfim, ajudando, pegavam sol, cuidavam das crianças. Então o próprio bronzeado determinava uma diferença de classe social. Quando nós entramos para os anos 20, que foi os anos assim das grandes festas, quem assistiu o Grande Gatsby, que é com o Leonardo DiCaprio, tem uma ideia disso. Eram festas assim estrondosas e muita ornamentação, muita coisa diferente.
Então aí começou a se conceituar a moda de uma outra maneira. Saíram os espartilhos, que até então se definia a cintura da mulher. Quanto mais fininha fosse, melhor era a mulher. Tinha mais busto, mais bumbum. E até a gente estava dando risada de alguns acontecimentos assim curiosos da história da moda, que nos anos 10, tem os filmes até dessa época, daqueles grandes bailes, que as mocinhas desmaiavam no meio do salão. Sabe aquela cena linda, romântica, que elas botam a mão e desmaiam? Elas não estavam desmaiando, tem registro de que elas estavam morrendo. Porque os espartilhos estavam apertando tanto que as costelas fraturavam e perfuravam os pulmões delas. Então elas morriam para ter a cintura muito fina. Então essa foi uma passagem terrível, horrorosa da moda, né? terrível, mas enfim, que marcou a época. Tanto que hoje em dia os espartilhos estão voltando. Estamos novamente usando, apertando, afinando a cintura, mas numa evolução... Seguinte, as costelas continuam se quebrando? Não, agora elas estão tirando a costela com cirurgia plástica. Mas então, a moda, assim, não existe um momento em que se diga que começou. Tudo é uma evolução de como as coisas foram acontecendo no cenário mundial, e aí então as vestes e o que a gente desfila e o que a gente vê foi se adequando a isso. E é assim que acontece, então não posso chegar e dizer, aqui começamos a moda. Maravilha! Papo com Café, falando de vestir-se, falando do que pode ser a moda. E aí você fica ligado com a gente e vai poder perceber se de fato o seu estilo está na moda. Aliás, se o seu estilo também dita a moda. E no próximo bloco você vai saber da Iana, que está aqui ao nosso lado, nossa convidada mais que especial desta semana, do nosso Papo com Café. Vestir bem de fato é estar na moda? Você vai saber já já, fica aí.